Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu sou o Bruno Giardino, diretor de RI da companhia. Estamos aqui hoje para mais uma teleconferência de resultado da Bemob, hoje relativa ao primeiro trimestre de 2026. E estão aqui comigo nossos diretores estatutários: Pedro Ripper, CEO da Bemob, André Veloso, CFO, e João Stricker, CRO, além do Bruno Marques, que faz parte do nosso time de RI. Informamos a todos que, como de costume, a apresentação está sendo gravada e que todos os participantes poderão nos ouvir durante a teleconferência, assim como visualizar os palestrantes e acompanhar a apresentação. Todos os participantes poderão acessar a tradução simultânea em inglês, caso preferirem. No canto inferior direito há um botão chamado Interpretation. Basta clicar e selecionar a língua desejada. Vou mudar agora rapidamente para o inglês para ajudar aqueles que não falam português. For those that don't speak Portuguese, we have an English channel that can be used by pressing the button called Interpretation on the bottom right corner of your screen and then choosing the option English. I would like to highlight that after the presentation, we will hold a question and answer session. And now I'll switch back to Portuguese. Após a apresentação de nossos diretores, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas exclusivamente para analistas e investidores. Instruções para efetuarem as perguntas serão fornecidas quando dermos início à sessão de perguntas e respostas. Antes de prosseguir, e como usualmente fazemos, vou ler um texto. Gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante esta teleconferência, relativas às perspectivas de negócios da Bemob, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Bemob e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Bom, agora eu passo a palavra ao Pedro Ripper, que dará início à apresentação dos resultados. Por favor, Pedro, pode prosseguir. Bem, bom dia a todos. Bom estar aqui novamente com vocês. E como o Bruno comentou, vamos passar aqui os resultados do nosso primeiro trimestre de 2026. Como de costume, eu vou fazer um pequeno recap da estratégia. Eu acho que é um trimestre que acho que isso justifica mais que os demais. A gente está completando 5 anos, praticamente agora, passado 2 meses, é o primeiro trimestre que a gente completa 5 anos desde a abertura de capital. E nesse processo, uma das mudanças importantes foi um reposicionamento da empresa em cima do que a gente chama de pagamentos verticais. Essa estratégia vem se consolidando na tese de que pagamentos precisam ter uma visão fim a fim, olhando desde o ponto onde o cliente engaja vamos dizer melhor, o consumidor final engaja com nossos clientes, até a parte final, integrando com sistemas de back-office, garantindo uma experiência sem atrito e com conversão mais alta. E o segundo ângulo dessa tese de pagamentos verticais é a tese de especialização por indústria, que no nosso caso, até então, tem sido focada nas indústrias de serviço recorrente essenciais, como telecom, utilities, educação, entre outras. Esse trimestre, como eu já vou mostrar um pouco mais para frente, não só é um marco importante dos 5 anos, mas ele também é a primeira vez que a maioria absoluta do negócio está se concentrando nessa estratégia. Um outro tema importante para a gente fazer um pequeno recap, no trimestre passado, a gente falou muito brevemente da aquisição da Paytime, que tinha acontecido literalmente nos últimos 2 dias do ano calendário passado. E agora, passado um pouco mais de um trimestre, a gente começou a dar um pouco mais de forma na estratégia associada a essa aquisição específica. Até então, a gente tinha focado 100% da nossa energia de pagamentos verticais nos segmentos que eu, como acabei de comentar, recorrentes essenciais. Muito mais focando nas maiores empresas do Brasil de serviço, mas em alguma medida nos setores selecionados também entrando no mid-market, principalmente setores mais fragmentados, como de educação fundamental, em alguma medida do setor de saúde, seguro de saúde, que é o que está representado aqui na parte esquerda desse gráfico. Com a aquisição da Paytime, a gente inaugura um novo foco de mercados que a gente batizou de Marketplaces e Ecosystems. Em geral, setores que você tem normalmente um hub, ou um grande franqueador com seus franqueados, ou um distribuidor com seus pontos de venda, marketplaces com suas lojas, ou empresas de software com seus clientes finais, que por sua vez tocam o consumidor final. A Paytime já ocupa esse espaço, mas muito mais focado no SMB,
e agora, conjuntamente, a gente vai abrir uma nova frente para entrar no mercado Enterprise, e da mesma maneira que a gente fez isso em serviços recorrentes essenciais, a gente replica essa estratégia de alta especialização, integração fim a fim, uma venda consultiva focada nesse novo segmento. Então, é um processo que a gente vai começar a dar um pouco mais de visibilidade daqui para frente, mas eu acho que esse quadro ele resume um pouquinho o novo posicionamento e essa aposta nova de mais uma especialização vertical. Continuando um pouco, começando a falar um pouco dos números, vocês vão ver que no decorrer dessa apresentação, para a gente continuar mantendo uma boa transparência, a gente começa a consolidar os números da Paytime, mas na grande maioria das vezes a gente vai mostrar o número da Paytime e o crescimento orgânico. Com isso fica um pouco mais fácil de entender como é que esses dois elementos eles se compõem. No caso do TPV, a gente cresceu 48%, numa visão ano contra ano, dos quais tem uma contribuição pequena inicial vindo desse primeiro segmento de marketplaces e ecosystems. 0,3 dos 3,5 vem desse segmento. Uma outra quebra interessante que a gente fez pela primeira vez na apresentação passada é a quebra de TPV por famílias de segmentos. Vocês veem que praticamente há 2 anos atrás a gente era uma empresa praticamente focada em pagamentos verticais para telecom, seja operadoras móveis ou focados em banda larga. Já no ano passado, a gente tinha a utility já começando a ser um pouco mais relevante e educação ainda era muito pouco desenvolvido. E já agora, esse trimestre, você começa a ver uma distribuição de setores um pouco mais relevante. Naturalmente, telecom, que a gente já está há 6, 7 anos, é o setor mais desenvolvido ainda, mas crescendo proporcionalmente menos que os novos setores, que já estão começando a chegar próximo de 40% do TPV total. E a estratégia continua sendo essa, diversificação de setores, mas mantendo uma tese de especialização. Do ponto de vista de clientes, a gente teve alguns nomes importantes. Em telecom, apesar de a gente já estar em boa parte das empresas, a gente ainda não estava com o Grupo Algar. Então, é um grupo muito tradicional brasileiro e uma operadora regional, também muito forte no B2B, que se junta aqui ao hall de parceiros da Bemob. Tem um segundo cliente que a gente acha também bem simbólico. A gente até então tinha um cliente em utilities fora do Brasil, que era a Enel, no Chile, e a gente acabou de lançar o nosso segundo cliente, que é a Tio Quinta, que é uma outra operadora de energia focada no Chile. Isso mostra que o modelo é replicável e abre avenida para outros clientes em breve fora do Brasil. Em educação, a gente também fechou um cliente bastante interessante, porque ele acaba carregando duas características. Ele é um grupo de educação, mas ele tem um modelo de franquia. Então, a gente inaugura o cruzamento de 2 verticais. Um novo vertical de franqueadores e franquias dos ecossistemas, mas também um foco de educação. E aqui foi uma parceria muito interessante, onde Paytime, recém-chegada, a gente integrou com as soluções da Bemob de educação, e a Grau Técnico é a primeiro cliente, é um grande franqueador em cursos profissionalizantes, talvez o maior do Brasil, e que escolheu a Bemob para ajudar a ele trazer soluções de pagamentos para os seus franqueados. E por último, em healthcare, a gente continua avançando bastante na Federação Unimed, é um grupo que tem um modelo de confederação estadual ou até federal, e a gente adicionou mais algumas nesse processo de evoluir no setor de seguro de saúde. Dando sequência aqui, como sempre, a gente também falando um pouco de produtos. A gente, mais ou menos 1 ou 2 trimestres, comentou que a gente integrou no nosso Smart Checkout as wallets dos grandes fabricantes de sistemas operacionais de celular. A Apple Pay, no caso da Apple, e o Google Pay. Um tema muito pouco explorado é a funcionalidade de recorrência nesse meio de pagamento. Bemob, não sei dizer se a gente é a única, mas uma das primeiras, pelo menos, que conseguiu integrar esses meios de pagamento, que são muito práticos, mas também no cenário de pagamento recorrente. Então, a gente lançou isso agora, literalmente, há poucos meses, e a gente já começa a ver uma melhora de performance para os clientes que já tinham disponibilizado esse meio de pagamento. Continuando ainda, do ponto de vista de produto, a gente também tinha anunciado há mais ou menos um trimestre um conceito do orquestrador de Pix, que vinha tentar endereçar uma dor que a gente sentia nos nossos clientes. Pix se tornou de missão crítica, vocês devem acompanhar que na medida que ele é missão crítica, ele ficou mais suscetível a ataques,
e isso gerando, às vezes, instabilidades e players que eventualmente saem fora do ar ou vazamento de chaves. Somado a isso, teve uma onda de novos padrões do Pix que se concentraram nos últimos 12 meses. O Pix por biometria, o Pix em redirecionamento, o Pix inteligente, e entre eles o Pix automático, que é muito importante na recorrência. O orquestrador ele entrou, de certa forma, para fazer duas coisas: trazer resiliência, e a gente poder orquestrar entre diversos fornecedores de Pix, ou seja, diversos bancos de primeira linha, e também facilitar a vida do cliente final e do nosso parceiro das grandes corporações, de como trazer uma interface única essas diversas modalidades de Pix. Então, aquilo que a gente anunciou ainda como produto, é bom ver agora ele começando a tomar tração. A gente já tem 16 clientes operacionais, começa a ganhar tração o Pix automático dentro do nosso orquestrador, e a gente estendeu para mais 5 grandes bancos, que agora fazem parte desse processo de orquestração. Continuando, e eu tenho um pequeno vídeo muito breve, acho que menos de um minuto, que de uma maneira lúdica que escreve aqui um pouco o conceito do orquestrador de Pix. Vamos ver se isso aqui vai funcionar. Bem, vamos lá. Dando sequência aqui. Eu acho que o último tema, antes da gente entrar na parte financeira, é um pequeno update no tema de AI. A gente comentou já faz algum tempo, acho que no último Investors Day, que vai estar provavelmente uns 8, 9 meses atrás, que a gente tinha 3 frentes de ataque de como se alavancar e se diferenciar através do tema de AI. E um deles, de certa forma, está descrito aqui nessa pequena escadinha. A escadinha ela é razoavelmente autoexplicativa, mas de maneira simples, a gente tem visto uma evolução no processo que as pessoas têm feito pagamentos junto com as grandes empresas que a gente lida no dia a dia. Hoje, boa parte do mercado está nesses primeiros 3 degraus aqui, e entendendo o que é o primeiro degrau. No caso, no contexto de um pagamento de conta, o pagamento físico seria normalmente quando você recebe uma fatura impressa na sua casa, o que ainda é bastante comum no mundo de utilities ou alguns outros setores, que por regulamentação você é obrigado a enviar essa conta papel, a não ser que o cliente oficialmente aceite uma versão digital. Você começa, no segundo momento, ter um percentual dos clientes que aceitam não receber mais papel, e aí você passa a receber essa fatura de outras formas, seja de maneira push ou pull. E aí, no cenário de pull, você tem os portais, os aplicativos e N outros formatos que você pode receber. Você tem um terceiro elemento, que aí sim você começa a ter um primeiro elemento de AI, não só no back-end, melhorando conversão, mas interagindo com o cliente final. Isso está muito ligado às jornadas que a gente chama conversacionais, onde você passa a ter um agente que faz esse processo de arrecadação e cobrança, no caso do Brasil, muito focado no WhatsApp, e dando um pouco a mão no cliente nesse processo de arrecadação. E o novo passo agora é você habilitar agentes que trabalham em nome dos clientes finais. Na prática, muitos clientes finais não vão nem reconhecer isso como um agente, mas vai ser alguma modalidade do ChatGPT, do Claude, que vão estar, de certa forma, sendo delegados essas tarefas não tão divertidas como pagar uma conta, onde você vai botar um pouco seus direcionamentos, e esse agente vai fazer o pagamento das contas em nome dos clientes finais, e a Bimob está construindo a infraestrutura para que esses agentes possam interagir com os checkouts e com as soluções de billing dos nossos clientes. A gente em breve vai fazer os primeiros anúncios e alguns cases reais, mas a gente está bastante convencido que é essa a direção que o mercado está indo, e a gente tem a ambição de liderar um pouco essa transformação. Um pouco ainda nessa linha,
Deixa eu só tirar aqui a página que não está andando. A ideia é a gente alavancar a base proprietária de dados que a gente tem. Bemob hoje, em função do tamanho dos clientes e do histórico de pagamentos de contas recorrentes, a gente talvez, eu diria talvez não, a gente com certo nível de convicção tem o maior dataset de pagamentos de contas recorrentes da América Latina. Ou seja, a gente entende exatamente quando o cliente paga, em que canal o cliente paga, cliente que tem propensão de atraso, como é que é o churn relacionado a momentos de pagamento, entre outros data points que a gente acredita que são muito úteis para a gente melhorar esse processo de maneira fim a fim. Bem, começando agora para a parte financeira, eu vou falar brevemente sobre receita, antes de passar para o André Veloso para falar sobre os demais indicadores financeiros. Do ponto de vista de receita, e aí me perdoa um slide um pouco mais complicado que o usual, a gente tem duas maneiras de recortar a receita. Uma é olhando um cenário sem o efeito cambial. A gente teve um efeito negativo cambial. Ou seja, se a gente neutralizar pelo câmbio, a gente teve um crescimento mais forte do que à primeira vista parece. Nesse caso, a gente teve uma depreciação das moedas estrangeiras contra o real. E a gente também faz uma quebra com e sem pay time. Então, a gente vê que, numa visão neutra de câmbio, a gente cresceu 22%, 100% orgânico. Já adicionando Paytime, a gente cresceu 35%. Uma outra quebra que a gente já fazia, mas a gente agora dá um pouquinho mais de detalhe, mesma coisa, receita consolidada, como eu já comentei aqui, nesse caso, não ajustada por flutuação cambial, seriam os 20 vezes 22 que eu montei no slide anterior, e 34 e 33 com Paytime, aqui segregado o valor de Paytime. O zoom que a gente também sempre costuma dar, a gente tem hoje um crescimento de 77% na receita de pagamento, dos quais aqui você está junto com o Paytime, e aqui você também tem os dados de como é que a gente tem os diferentes tipos de receitas aqui dentro. Eu diria que a receita orgânica mais pura é essa de 89,7. Misturado com ela tem uma receita de venda de recarga no mundo físico, que a gente faz o pagamento. É um negócio mais maduro, que a gente já tem segregado há um bom tempo, para dar visibilidade dele. É um negócio que andou de lado. E aí a gente passa também a ter o negócio da Paytime, já representando 14,3 milhões nesse trimestre. Feita essa introdução de receita, e aí fazendo uma última leitura, que eu também acho que ela é simbólica. A quebra por região acaba mudando um pouco o mix, e, de certa forma, influenciada por dois movimentos. Como o pagamento ainda está muito concentrado no Brasil, ele acaba mudando um pouco o mix geográfico, ou seja, o Brasil acaba tendo uma força de crescimento maior com o mercado internacional, enquanto o nosso negócio de pagamento é mais concentrado aqui. E nesse trimestre especificamente, como a gente está agregando o Paytime, o mix também aumenta um pouco mais. Então a gente passa a ter quase 70% da receita concentrada no Brasil, diferente talvez do que 2, 3 anos atrás, que a gente chegou a ter algo próximo de meio a meio. Quando a gente vai para a quebra de negócio, também é uma outra diferença. A gente ainda tem, nas nossas demonstrativos mais detalhados, a quebra em todas as linhas de negócio, mas para efeito de simplificação, a gente agora está quebrando aqui nas duas principais linhas que se realimentam, que é o business de SaaS e pagamentos, que são altamente interdependentes entre eles, e a gente pela primeira vez chegou praticamente a 70% do negócio focado na nova estratégia, o que também para mim é um marco importante. Não que a transição tenha terminado, mas eu acho que a gente completa essa fase inicial de reposicionar a Bimob para uma posição mais simples e mais promissora quando a gente olha os próximos 5 anos. Com isso, eu passo aqui a palavra para o André, que vai comentar um pouco sobre os demais indicadores financeiros. Obrigado, Pedro. Obrigado a todos pela participação no nosso call de resultados aqui relativos ao primeiro trimestre. Como o Pedro comentou, né? Esse é o primeiro trimestre onde a gente apresenta os resultados da Paytime. Por se tratar, né, de uma aquisição relevante para a gente, a ideia é que ao longo dos 4 trimestres de 2026, né, a gente apresente os resultados da Paytime até o nível de EBITDA de maneira destacada, para vocês terem a comparação, né, do que é ritmo de crescimento orgânico e a influência de Paytime no todo. E aí eu acho que faz sentido também a gente comentar um pouco da influência de Paytime
no número da Bemob de maneira consolidada, né? A gente viu no slide anterior que o Pedro apresentou Paytime representando algo em torno de 10% da receita, mas como vocês vão ver nos slides seguintes, a ideia é que ela represente um pouco menos, né, de 7% do ponto de vista de EBITDA. Então ela pressiona, conforme vocês vão visualizar nos próximos slides, uma compressão de margem no nível consolidado, mas a ideia é que ao longo, entendeu, dos próximos trimestres, a gente vai replicando o playbook da Bemob de modo a haver uma convergência, né, da rentabilidade da Paytime para o que hoje é o nível de Bemob orgânico. Não necessariamente de maneira linear ao longo do tempo, mas essa é a tendência a médio e longo prazo. Pedro, se você puder só voltar, acho que 2 slides lá para a margem bruta, por favor. Opa, aí. Aí. E aí, dando início aqui à apresentação do ponto de vista de margem bruta, né, a gente vê que do ponto de vista orgânico houve um crescimento da ordem ali de 18%, uma leve compressão de margem quando a gente observa o mesmo número do ano anterior, e dado esse efeito que eu acabei de comentar no nível do consolidado, dada a rentabilidade da Paytime, a compressão é um pouco maior, né, uma redução ali de basicamente 4 pontos percentuais. Mais um, por favor. Quando a gente vai para OPEX, a gente tem conseguido controlar bem, tanto no nível Paytime quanto no nível orgânico, né? Esses gastos, principalmente a parte mais discricionária. Então, falando organicamente, basicamente houve uma evolução de todas as rubricas, salvo o PDD, né, que a gente tem reforçado o nível de PDD ao longo dos últimos trimestres de 2025, mas se vocês forem ver também relativamente ao quarto trimestre, há já uma redução desse patamar em todas as outras rubricas, pessoal, tecnologia e others, a gente vem conseguindo controlar as despesas de modo que elas têm crescido num ritmo menos acelerado do que a receita e, portanto, gerando alavancagem operacional que a gente vem já comentando ao longo de basicamente toda a nossa história. A tendência disso se manter também olhando para o futuro, não necessariamente de maneira linear, mas esse é uma das características do nosso playbook e a gente é muito confiante com relação a esse tipo de entrega. Avançando para o slide seguinte, basicamente a apresentação do EBITDA, né? No nível orgânico, dado ao controle maior ali de despesas, a gente teve uma elevação de 24%, atingindo basicamente 70 milhões de reais esse trimestre. Quando a gente incorpora o valor agregado por Paytime, ali cerca de 5 milhões, o crescimento é da ordem de 32%. E principalmente comparando laranja com laranja, a gente já conseguiu expandir em termos de margem relativa 1,1 ponto percentual, entendeu? Nesse espectro de análise do primeiro TRI de 26 contra o primeiro TRI de 25. E conforme eu falei, a ideia é também ao longo dos próximos trimestres que a gente aplique o mesmo playbook para Paytime. Mais um slide para frente. Já o lucro cresceu 21%, talvez aqui o principal vetor, né, que comprimiu um pouco a expansão de lucro relativamente ao igual período de 2025 tenha sido a influência do resultado financeiro. Se a gente lembrar, né, a Bemob distribuiu 223 milhões de reais de proventos ano passado, e isso fez com que a gente reduzisse em pouco mais de 30% o saldo de caixa. Além disso, também, conforme vocês já puderam perceber, a rentabilidade, né, das aplicações de baixo risco oferecida pelo mercado foi comprimindo ao longo do tempo, de modo que a composição desses dois fatores influenciou um pouco a contribuição do resultado financeiro para o nosso lucro total. Mesmo assim, houve esse crescimento de 21%, entregamos 37 milhões de reais nesse primeiro TRI de 2026. No slide seguinte, né, a questão da geração de fluxo de caixa operacional, organicamente, tá, a gente conseguiu expandir a conversão de caixa para 82%, o que significa um crescimento de 31%, né, em termos de número absoluto, para quase 57 milhões de reais. E agregando também Paytime para esse número, a expansão um pouquinho maior para 61 milhões de reais, 42% de crescimento year over year.
E, por fim, nossa posição de caixa, né, que se manteve relativamente estável aqui nesse período, a despeito, né, dessa geração de caixa operacional. A gente teve alguns fatores aqui que vale a pena mencionar. O primeiro deles é a questão ali de capital de giro. A gente até destaca o efeito de 33 milhões de reais, que foi uma antecipação de compra de recarga que, por questões operacionais, precisou ser feita ali no finalzinho de março. Esse valor já entrou no nosso caixa em abril, então foi uma questão meramente temporal, mas para fins de fotografia do nosso fechamento trimestral, acabamos tendo esse consumo de caixa. Por fim, eu acho que faz sentido ali a gente comentar também, a gente conseguiu já a liberação junto ao BNDES para a segunda tranche daquele nosso financiamento, né, de TR mais 2,2 ao ano, é a entrada ali de 21 milhões de reais na última barra, de modo que a composição de todos esses fatores fez com que a gente ficasse com caixa relativamente estável em comparação ao quarto trimestre de 2025. Por fim, já visando, né, antecipação do efeito ali fiscal, a gente está anunciando, né, o pagamento de 16 milhões a título de JCP já para serem feitos agora em maio. Isso representa algo em torno de 19 centavos por ação, e dá andamento à política da gente distribuir 100% do lucro para esse exercício. Com isso, eu passo novamente a palavra ao Pedro. Agradeço mais uma vez a participação de todos na nossa reunião de resultado e ficamos à disposição aí para sanar eventuais dúvidas. Obrigado, pessoal. Bem, vamos lá. Perfeito, André, muito bom. Isso é um resumo rápido para a gente poder abrir para perguntas e respostas aqui. Então, de novo, foi um trimestre bem sólido. Eu acho que a gente está empolgado com a chegada da Paytime, que abre uma avenida de crescimento promissora, mas mesmo a gente isolando o Paytime, os resultados foram muito sólidos, mesmo também com uma mudança cambial contra negativa, que a gente anulando ela, a gente vê que o resultado ainda foi um pouco mais sólido. Mais importante que isso, o resultado está vindo primordialmente, então a gente resolveu botar foco, e onde é a estratégia futura da Bimop, essa visão integrada de software e pagamentos cria um moat defensivo bastante forte e tem tido muita atração com as principais empresas do Brasil. E basicamente, como eu comentei aqui, a gente cruzou 70% do nosso negócio agora, está concentrado nessa vertical, que passa a ser o foco absoluto da empresa olhando para frente. Teve uma boa expansão de EBITDA do ponto de vista orgânico, e como o André falou, uma pequena compressão do ponto de vista da Paytime. A Paytime vai sim trabalhar com uma margem EBITDA mais baixa, na medida que ela ainda está fora de escala, mas não tem nada estrutural no negócio que nos leve a crer que a gente não pode, a médio prazo, ter uma margem semelhante à da Bimop, como o André já até me comentou. O foco vertical, ele continua super claro. Aos pouquinhos a gente tem testado novos verticais, e isso tem feito com que o TPV, que para mim é um early indicator aqui, tenha continuado um crescimento bastante sólido. Vale lembrar que a gente conseguiu, inclusive, melhorar um pouco o take rate, à medida que a gente está focando em soluções de mais alto valor agregado. Do ponto de vista de produto, a gente tem uma meta bastante ambiciosa, a gente quer liderar essa transformação de meios de pagamentos, seja meios de pagamentos alternativos, como novas wallets, novos pay by banks, que a gente vai ter novidades em breve, mas também reconhecendo a força que o Pix traz e como é que ele se tornou um pouco mais complexo e crítico, o que para a gente acaba sendo uma oportunidade de ajudar nossos clientes a navegar um pouco nesse mundo agora mais fragmentado do Pix, onde você tem uma complexidade talvez maior do que quando você tinha apenas um sabor do Pix. E por último, aqui é muito mais um teaser de anúncios que a gente vai fazer em breve. A gente está muito convencido que AI vai ter um papel transformador no setor de pagamentos, como também, obviamente, vai acontecer em outras indústrias. Isso representa uma oportunidade muito grande para quem se posicionar bem e conseguir reconhecer essa nova dinâmica de pagamentos. Aqui, de novo, acho que a ideia não é entrar no detalhe, mas é compartilhar um pouco que a gente tem investido um percentual bastante grande do nosso CAPEX, que roda na casa de 55, 60 milhões por ano, focado nesses novos temas, que a gente acredita que ainda em 26 e certamente em 27, isso aqui já vai ser uma fonte de receita relevante para a Bimop. Bem,
Feito aqui esses closing remarks, eu vou tirar aqui a apresentação e vou abrir para perguntas e respostas, Bruno, e talvez você fazer uma pequena orientação. Só vou botar em mudo aqui para não dar eco. Um segundo. Obrigado, Pedro. Então, iniciando a sessão de perguntas e respostas, a nossa primeira pergunta é do Bernardo Goodman, da XP. Bernardo, pode prosseguir. Bom dia, Pedro, André, Stricker, Bruno. Obrigado pelo espaço e parabéns pelos resultados. Eu queria fazer duas perguntas, mas quero começar aqui pelo último bullet do seu closing remarks, Pedro. Você comentou, né? Vocês estão acelerando investimento numa infraestrutura de pagamentos nativa em AI, com foco em pagamentos recorrentes. É, Na prática, isso muda mais a eficiência e conversão dentro dos clientes atuais, ou pode abrir uma nova avenida de produto e mercado endereçável? E em que prazo isso começa a aparecer de forma mais concreta nos resultados da Bemob? E a minha segunda pergunta, se eu puder, vocês destacaram novos clientes em saúde, incluindo novas Unimedes. Como está o ramp-up desses clientes? A adoção e monetização tem sido parecida com a de telecom e utilities? Ou saúde tem uma dinâmica própria que pode tornar essa vertical talvez mais relevante ao longo do tempo? Obrigado. Maravilha, Bernardo. Cara, ótimas perguntas. Vamos lá. Vamos começar pela pergunta de IA. A resposta é ambos. Voltando à tua pergunta, né? A primeira parte da tua pergunta é se isso muda um pouco conversão, eficiência, e acho que a resposta é sim, sim, em alguns sentidos, dando um pouco mais de cor, né? Obviamente, ciclo de desenvolvimento de produto com AI, e aí eu não vou chover no molhado, porque acho que todo mundo que acompanha minimamente tech tem visto como é que literalmente nos últimos 4 meses a maneira de você desenvolver software e de como é que você opera uma empresa tem mudado muito rápido. A gente está bastante na fronteira desse mercado. A gente sabe que provavelmente a gente vai overinvest pontualmente em um ou outro lado, mas a gente acha que esse risco é marginal no nosso resultado versus o risco de não dominar essa onda. E onde é que isso se desdobra no negócio propriamente dito? Eu acho que, a gente conseguir fazer mais com menos. Então, muito do nosso, vamos lá, processo de desenvolvimento de produto, ele tende a ficar mais acelerado e eu antecipar coisas que eventualmente estavam planejadas para 27, poder trazer para esse ano. Eu acho que na medida que a gente tem esse dataset de AI, a gente tem começado a aplicar AI de maneira mais focada em processo de conversão, em processo de antifraude. Isso é mensurável. Você começa a ver chargeback mais baixo, você começa a ver taxa de conversão mais alta. Parte disso você não vai ver no nosso número, mas a gente ganha em competitividade, ou seja, a gente passa a ser um player mais interessante vis-à-vis outras alternativas. Lembrando que o mercado não é estático, né? Ou seja, a gente acredita que em algum momento todos vão fazer o que a gente está fazendo. Então é uma corrida aqui. Mas eu também acredito, na segunda parte da tua pergunta, que na medida que a gente começa a disponibilizar um pouco, vamos chamar da nossa infra de pagamentos, para que agentes possam utilizá-la, no primeiro momento você está disponibilizando ainda para os clientes dos nossos próprios parceiros, mas isso pode sim, na medida que a gente conseguir ter um papel de liderança nesse setor, que ainda é muito, muito recente, abrir novas avenidas de crescimento em setores que a gente nem atua hoje. Eu diria que essa segunda parte eu olharia com cautela, ainda é uma hipótese. A primeira parte eu falo com muita convicção, ou seja, nos segmentos que a gente está, a gente vai sim operar melhor e a gente vai liderar nesse tema. O quanto que isso vai transpor para a gente poder entrar em outras indústrias, eu acho que é cedo para dizer, mas eu não vejo tantas empresas, pelo menos das focadas no Brasil, fazer essa transformação na velocidade que a gente está fazendo. E isso pode ser que possa abrir janelas de novos setores hoje que a gente não atua ainda. Então, mas acho que para essa próxima, eu seria cauteloso de olhar isso mais como um fenômeno para 2027 que um fenômeno para 2026. O que a gente vai ver nesse ano aí sim é geração de valor e lançamentos focados nos setores que a gente já opera. Então, Bernardo, tangei esse aí aqui um pouquinho, a tua primeira parte. Em relação à saúde, a gente tem um cliente muito grande de saúde que a gente anunciou há um tempo, mas que ainda não tem nenhuma receita realizada até o primeiro trimestre, que é a Apvida.
E a gente tem esses clientes menores. A Unimed, como eu falei, ela de maneira agregada é um grupo também muito grande, mas o processo de venda aqui é por unidade. O que dá para eu já comentar com você? E ainda nesse microcosmo de umas pequenas Unimeds, os resultados, vamos lá, os unit economics, né, os economics unitários, são muito bons. Eu diria que são melhores do que telecom, com a ressalva que ainda é muito incipiente. Mas quando a gente começa a olhar o tamanho das unidades, número de clientes e como é que é TPV, mix de valor agregado, ele é melhor que telecom. O que eu acho que vai tirar a prova dos 9 em breve, a gente está literalmente colocando a Apvida no ar essa semana. Tem um processo de roll-up que vai rodar durante o Q2 inteiro. Muito provavelmente no Q3 e no Q4 a gente vai estar com a Apvida já de maneira operacional completa. E aí acho que aí sim vai ser um marco interessante para a gente ter um cliente de grande porte já em escala, para a gente entender esses economics melhores. Mas eu acho que a mensagem que você for para deixar uma é: esses unit economics iniciais de Unimed parecem muito promissores. Eu gostaria agora de ver isso num player escala, para poder saber se essa tese é essa mesmo ou se tem alguma distorção por ser um player menor, os que a gente operou até agora. Mas parece bem bom. Não sei, Bernardo, pegou um pouco o espírito que você precisava ouvir? Total, Pedro, super, super claro. Obrigado e parabéns mais uma vez pelos resultados. Maravilha. Muito obrigado. Nossa segunda pergunta vem do Leonardo Cinta do Itaú. Leonardo, pode prosseguir. Bom dia, Bruno. Bom dia, André. Bom dia, Pedro. Obrigado pelo espaço aqui. Parabéns pelos resultados. Duas perguntas aqui do meu lado também. A primeira, eu queria explorar um pouquinho mais a parte de top line. Se puder ajudar a gente a pensar aqui, Pedro, breakdown e a contribuição olhando para frente aqui do que são clientes maduros, clientes que entraram há pouco e estão num ramp-up forte aqui, Sabesp, educação, e novos logos olhando para frente aqui, o que seria estruturar, o que seria ramp-up aqui desse TPV de 40%, ou de payments crescendo 40% ano contra ano que a gente está vendo agora. E a segunda, eu queria explorar um pouquinho mais o playbook da Paytime. Acho que tanto você quanto o André, Pedro, comentaram aqui do ponto de vista de convergências de margem ao longo do tempo para algo mais próximo do que é o estrutural da Bemob. Queria que vocês comentassem um pouquinho mais, ou vocês pudessem dividir quais são essas alavancas que vocês vislumbram, um pouquinho desse playbook, um pouquinho de detalhe aqui também do crescimento, né, de TPV e top line da Paytime olhando para frente. Acho que ia ajudar a gente a pensar um pouquinho mais na integração aqui. Obrigado. Perfeito. Maravilha, Leonardo. Vamos lá. Em relação à primeira parte da pergunta, a resposta ela vai flutuar um pouco de trimestre para trimestre, porque nem todo trimestre você bota para operação clientes de grande porte. Quando você bota, isso obviamente muda um pouco o mix. Mas se a gente pegar um período um pouco mais longo, vamos pegar o ano de 2025 para olhar numa visão retrovisor e vamos olhar um pouco o que a gente espera para 2026. Eu acho que a tendência aqui é ser um pouco mais ou menos como, sei lá, 60-40, e 60% sendo o crescimento da base atual de clientes, talvez até um pouco acima disso, e uns 30 alto, 40, a entrada de novos clientes, que, de novo, lembrando, eles têm também o tempo de ramp-up e maturidade deles. Então, primeiro, mesmo que você traga um cliente grande, no primeiro trimestre ele está muito aquém do que vai ser o potencial dele, e na medida que o mercado vai, a gente vai conseguindo conquistar espaço, ganhar canais, integrações, ou até mesmo mudança comportamental do usuário, digitalizar, esse cliente vai aumentando. Então, não é um fenômeno assim, de um degrau. Mas voltando para a tua cor, eu diria que um 60-40 numa visão run rate, 60 virando o crescimento dos clientes atuais crescendo e 40 vindo de contas que talvez num ano anterior não existissem. Lembrando de novo, trimestre como trimestre, você vai ter, às vezes, uma volatilidade nesse mix, dependendo de quantos clientes entram. Um exemplo que eu acho que é bacana, agora eu posso comentar porque ele virou literalmente a noite passada, Neo Energia é um cliente que está com a gente há alguns anos e a gente tinha uma participação muito pequena ainda no processo de digitalização deles. Essa madrugada, depois de um projeto de mais de um ano, a gente está virando basicamente boa parte, quase que 100% do processo de cobrança digital e arrecadação digital da Neo Energia. Eu acho que ele ilustra um pouco como é que essas coisas não são um Big Bang. É um cliente, a gente botou o pé dentro, a gente fez as integrações, a gente foi testado em um ou dois canais, em uma outra geografia. Nesse caso, que é bem anedótico, quase que um ano e meio depois, foi dado o voto de confiança de passar agora o resto da operação inteira
Nesse caso, o resto é quase 80% do negócio que não estava com a gente ainda. Então, e aí, nesse caso, é um exemplo onde vai contribuir para os primeiros 60% que eu comentei. Porque, do ponto de vista de meramente logo, é um cliente que já estava, entre aspas, com a gente, mas que a gente estava absolutamente subpenetrado e vai ser um vetor de crescimento. Então, eu acho que quando vocês olharem um pouco o nosso número para frente, os dois vetores durante muito tempo vão ser relevantes, porque na maioria absoluta dos nossos clientes, a gente ainda está muito aquém do que seria uma penetração total. Ali eu diria, talvez 100% dos nossos clientes, a gente está bastante aquém do potencial de cada um deles individualmente. Quando a gente muda para a segunda parte da tua pergunta, de pay time, eu acho que aqui ainda é mais difícil ter um pouco de bola de cristal, mas eu te descrevo um pouco o que a gente acredita, dado aqui os primeiros 4 meses, né? Da mesma maneira que a gente buscou sair da commodity, que é competir só em custo de transação, e a gente integrando software, entendimento de processos, e a gente com isso destravou valor para os nossos parceiros, e consequentemente a gente conseguiu capturar um pedaço desse valor destravado através do take rate. A tese aqui nos ecossistemas é a mesma. A Paytime no SMB, ela tem menos spread de geração de valor, é um mercado um pouco mais comoditizado. Isso reflete um pouco a margem atual, que é um pouquinho mais baixa, que hoje, no fundo, são os dois efeitos, né? Na margem EBITDA, por lá está fora de escala, ou seja, o custo fixo dela ainda tem um peso maior sobre o total de contribuição dela, de margem de contribuição. Na medida que ela cresce, esse custo fixo não cresce na mesma velocidade, fora, obviamente, as sinergias com a Bimob. Então, esse seria um vetor que ajudaria no crescimento dela. Mas o segundo vetor é o vetor de você começar a pegar projetos que têm um pouco mais de complexidade e um pouco mais de valor agregado também, o que, de certa forma, faz com que você consiga capturar um pouquinho mais de take rate e ter uma aceleração de receita, voltando à tua pergunta de top line, um pouco mais rápida do que a gente talvez teria de TPV, na mudança que a gente vai mudar o mix de clientes. Em termos de quem vai crescer mais rápido, aqui é uma boa competição. Eu diria que Paytime tende a crescer mais rápido que Bimob como um todo, mas Paytime versus área de pagamento da Bimob, eu deixo aqui para o Léo, que é o líder dessa área, a provocação dele crescer mais rápido que a gente, mas é uma provocação boa. Eu acho que as duas áreas estão muito subpenetradas, tem muito para crescer. Para provocar o Léo aqui, eu acho que ele tem que crescer mais, que a base é menor, mas vamos ver. Nos próximos trimestres a gente vai ver, mas a tese é que seja mais um motor de crescimento, numa batida parecida com o que a gente tem feito nos verticais de pagamento da Bimob. De novo, Léo, não sei se te endereçou tuas perguntas. Não, super claro, Pedro. Se eu pudesse, só um follow-up rápido aqui, acho que o André comentou ali na apresentação sobre o capital de giro de vocês, e vocês têm investido cada vez mais no business de parcelado aqui, né? Que vocês comentam que tem um ROIC accretive, e a gente está vendo aqui que nesse trimestre já está batendo algo como 185 milhões que vocês têm alocado, isso aqui melhorou o take rate do quarto tri, né? E contribui para o resultado de pagamento. Só para ajudar a gente a pensar aqui, Pedro, olhando para frente nessa alocação de capital desse business de pagamento, contribuição para payments e se vocês vislumbram, talvez, explorar outros setores aqui com essa alocação de capital em business de parcelado também. Obrigado. Maravilha. Bem, esse modelo do parcelado como parte de uma solução mais ampla, para serviços que são essenciais, e de novo, né, a definição de essencial, algum serviço que você vai fazer bastante falta, você como consumidor final ficar sem, ele tem muito apelo e a gente aprendeu a fazer bem isso e a gente pretende continuar fazendo isso na maioria dos setores que a gente entra. Então, na medida que a gente continua crescendo nos setores que a gente já está, ou nos clientes que a gente já está nesses setores, ou eventualmente setores que têm a mesma semelhança, a tendência é que essa oferta continue crescendo. Talvez o ponto a só dar um destaque é a gente não precisa, para continuar crescendo aqui, ter uma estrutura de capital para fazer isso capital próprio. Aliás, pelo contrário, eu acho que esse não é o desenho desejável. O que a gente acabou fazendo, em mérito do nosso time financeiro aqui, foi reconhecer que na medida que a gente tinha uma posição de caixa saudável, muito mais focada por um tema de M&A, a gente ainda manter uma opcionalidade, ao invés da gente ficar com esse dinheiro, entre aspas, parado numa conta rendendo CDI, a gente tinha uma alocação de caixa com uma rentabilidade muito menor e sem risco dentro do próprio core business. Agora, faria muito pouco sentido a gente fazer, sei lá, diluição de equity para levantar capital para fazer isso. Aí a estrutura natural é no momento que a gente chegar com uma demanda de capital acima do que a nossa estrutura de capital precisar hoje, a gente vai usar alternativas como FDICs ou outros instrumentos
que façam mais sentido para a gente não ter que distorcer nossa estrutura de capital para continuar crescendo nisso. Então, é um desenho que já está bastante maduro, ele é oportunístico na medida que a gente tem uma estrutura de capital que permite, mas ele não é estrutural e nem faria sentido fazer. Acho que tem usos mais nobres do capital e também não faz sentido inflar a Bemob com muito caixa para rodar esse negócio. Tem, para o tipo de recebível que a gente tem, que é de baixíssimo risco, risco de recebível em cima das grandes adquirentes do Brasil, é um produto muito fácil de levantar recursos no mercado e com isso não tem nenhum cap de crescimento da Bemob nessa linha de negócio. Léo, não sei se era por aí que você estava Era provocando. exatamente. Perfeito. Obrigado, Pedro. Maravilha. Bom, a gente recebeu algumas outras perguntas aqui pelo chat, mas eu acho que de temas que a gente acabou já abordando aqui, tá? Que eram Paytime e Apvida. De qualquer forma, os investidores que fizeram essas perguntas, quiserem mais detalhes, é só procurar o departamento de RI da companhia. Com isso, a gente encerra aqui a sessão de perguntas e respostas e eu passo a palavra de volta para o Pedro para as considerações finais. Obrigado. Bem, gente, mais uma vez, obrigado por acompanhar a Bemob, principalmente aqui pelas perguntas e respostas, sempre ajuda muito. A pergunta de um aqui normalmente é a pergunta de vários outros. Eu acho que deixar um tom de empolgação e de reflexão, né? Eu comentei aqui logo no início, aqui minha primeira frase, poxa, 5 anos de abertura de capital, a gente e vários aqui, né? Brasil, eu diria hoje não é só Brasil que não é para principiante, né? O mundo não está para principiante, ainda mais mundo país emergente, que era um mercado onde a Bemob estava bastante exposta. A gente passou por guerra entre dois dos nossos principais países, passamos por uma mudança assim, sem precedentes de aumento de taxas de juros, tivemos nosso principal cliente falindo, e olhando em retrospecto, eu acho que assim, o management aqui, a gente conseguiu fazer apostas, obviamente com uma pitada de sorte, que sempre ajuda, mas de ir reposicionando a empresa numa tese que a gente era bastante convicto, e 5 anos depois eu acho que a gente começa a ver um pouco o payoff dessas escolhas que a gente fez, e trazendo um negócio que tem hoje muito menos volatilidade do que já teve, e com uma perspectiva muito bacana para os próximos 5 anos. Talvez agora a próxima onda a ser navegada é a onda de IA. Vocês vão me ver falando muito mais desse assunto daqui para frente, mas fica aqui uma mensagem de otimismo aqui em relação ao ano e principalmente em relação aos próximos 5 anos. Gente, vamos encerrar por aqui. Mais uma vez, obrigado por acompanhar a Bimob. Tchau, tchau.